Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. Gostaria de cumprimentar a todo o povo de Deus com a preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Antônio Fábio, do canal Web Relatos Proféticos, e estamos aqui para mais uma videoaula sobre escatologia bíblica. Desta feita, iremos falar sobre a última revolta de Satanás. Queridos irmãos, na videoaula anterior, nós falamos e abordamos sobre o tema o milênio. Falamos em outras aulas também sobre a prisão de Satanás e do falso profeta e do anticristo, que acontecerá assim que Jesus voltar em glória, no final da segunda metade da grande tribulação. Falamos que Satanás ficará acorrentado por um espaço de 1000 anos. Queremos recordar também do assunto referente às 3 grandes guerras futuras escatológicas que nós comentamos em videoaulas passadas. Primeiro, a guerra de Gog e Magog, que acontecerá assim que a igreja ser arrebatada, isto é, no início da grande tribulação. Será uma guerra local em Israel, com algumas nações confederadas e dirigidas pelo anticristo, e também encabeçada pela Rússia, que vai tentar destruir Israel, mas será destruído dentro do próprio território de Israel. Falamos também sobre a batalha do Armagedon, que será no final dos 7 anos de tribulação, quando Jesus voltará em glória e o arcanjo Miguel vai prender Satanás, o falso profeta e o anticristo, e lançá-los no inferno. Pois bem, Satanás vai ficar preso por 1000 anos, mas antes do final dos 1000 anos, do milênio, ele será solto por uma semana, e é exatamente esta última batalha do bem contra o mal, de Satanás e os seus adeptos, que serão intensificadas contra Deus e o seu povo. Vamos, portanto, meditar nessa terceira e última batalha e último conflito predito nas Escrituras Sagradas, que será o último grande conflito da humanidade, não é? Muito bem. A última revolta de Satanás. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela diz e prediz sobre esses 3 grandes conflitos, conforme falamos. O conflito de Gog e Magog, Ezequiel capítulo 38 e 39. Nessa batalha,
um bloco de nações chefiadas pela Rússia invadirá a Israel no início da grande tribulação, ou talvez um pouco antes. Nessa batalha, Deus intervirá e todos os atacantes serão totalmente destruídos. O segundo conflito é o Armagedon. É mencionado em Joel 3, verso 9, capítulo 12, versículo 9 e versículo 12, Zacarias 14, verso 1 a 4 e Apocalipse 16, verso 13 a 16, Apocalipse 19, 11 a 21. O anticristo, chefiando todas as nações do mundo, vai avançar para exterminar Israel. Mas o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai descer com a igreja lá do céu e vai prender o anticristo e o falso profeta, lançando vivos no lago de fogo. E Satanás ficará preso por 1000 anos. Isso ocorrerá no final da grande tribulação. Terceiro conflito, a última semana de Satanás. O terceiro conflito é a última semana de Satanás. Eu estou reprisando, irmão, para você aprender, para você gravar. Satanás enganará e colocará as nações contra Deus. O Todo-Poderoso vai derramar uma carga de fogo do céu e vai consumir a todos. Então lembra disso aí. O primeiro conflito futuro é Gog e Magog, no início ou antes da grande tribulação. No início da grande tribulação, um pouco antes. O segundo conflito é no final da grande tribulação, é o conflito de Armagedon. E o terceiro conflito é a última semana de Satanás. Joel 3, 9, o verso 12, está escrito: proclamai isto entre os gentios, prepararei a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Muito bem, amados irmãos, a última oportunidade para os que nasceram durante o milênio. Veja que os milenistas, os povos oriundos do milênio, terão a oportunidade de escolher servir a Deus ou servir ao diabo. No princípio da história humana, Adão e Eva também tiveram essa oportunidade. E agora, no final do milênio, no final das eras, da dispensação do milênio, o homem também tem uma outra oportunidade de escolher Deus
ou escolher o diabo. No Éden, Adão tinha duas condições: obedecer a Deus ou obedecer à serpente. No final do milênio, o homem novamente terá duas últimas oportunidades: escolher servir a Deus ou escolher servir ao diabo. Pois bem, essa batalha, esse episódio será a última revolta que Satanás instigará contra Deus. Apocalipse, no capítulo 20, verso 7, verso 8 e verso 10, está escrito: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Preste atenção: Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o anticristo, e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Muito bem, irmãos, eu disse aqui Gog e Magog. Gog e Magog, em Apocalipse, no capítulo 8, aliás 20 e o versículo 8, não confunda com o mesmo Gog e Magog mencionado em Ezequiel 38 e 39. Gog e Magog, em Apocalipse, no capítulo 20, são todas as nações. Veja o verso 8: envolve toda a terra, é movido pelo diabo, será destruído por fogo do céu. Verso 9 de Apocalipse 20: vem depois do milênio. São expressões simbólicas representando os últimos inimigos de Deus e de seu povo. Ezequiel trata de um evento e João, no Apocalipse, está tratando de um outro evento. Gog e Magog, em Ezequiel 38 e 39, é um bloco de nações. Ezequiel 38, 2 a 6. Eles vêm do norte, age por ato divino. Verso 16: será destruído por espada. Ezequiel 38, 21 e 22. Será sepultado em Israel. Ezequiel 39, 11 a 13. E vem antes do milênio. Deu para você entender? Porque existe uma confusão em cima disso. Pois bem, Gog e Magog em Apocalipse são todas as nações. Gog e Magog em Ezequiel é um bloco de nações. Gog e Magog em Apocalipse envolve toda a terra.
Gog e Magog em Ezequiel, eles vêm do norte, os russos e seus atacantes. Gog e Magog em Apocalipse 20 é movido pelo diabo, E Gog e Magog em Ezequiel age por atos divinos. Gog e Magog em Apocalipse 20 será destruído por fogo do céu. Já Gog e Magog em Ezequiel será destruído por espada. Gog e Magog em Apocalipse capítulo 20 vem depois do milênio. Apocalipse 21:10. Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39, eles serão muito antes do milênio, será na entrada da grande tribulação, e serão sepultados em Israel, e vem antes do milênio. Pois bem, seguindo o nosso assunto, pergunto: por que Satanás será solto após o milênio? Por que isto? Evidentemente, amados, para provar os que nasceram durante o milênio. Veja que os milenistas tiveram 1000 anos de paz, sem qualquer oposição, e também nas melhores condições de prosperidade, conforme nós tratamos na videoaula sobre o milênio. Outra resposta, porque ele será solto no milênio, é para revelar que o coração humano, que não é convertido, ele permanece inalterável, mesmo sob o reinado pessoal do Filho de Deus na terra. O homem continuará com a sua natureza má. Não tinha maldades no milênio, não tinha infortúnios no milênio, não tinha transgressões no milênio, não tinha nenhum diabo para causar problemas no milênio. Foi 1000 anos mesmos, 1000 anos, em 1000 anos o homem continua sendo o mesmo. O problema do homem, amados, não é o ambiente. O problema do homem é o coração mesmo que é mau. É o coração que é mau. Eu volto a frisar aquela ilustração de que diz que um certo senhor estava andando e em determinado lugar ele viu Satanás sentado na beira de uma cerca, chorando. E ele disse: Satanás, por que você está chorando? E o diabo respondeu: é porque esses crentes, tudo o que acontece no mundo, eles dizem que sou eu. Então, Satanás será solto no milênio, porque os habitantes do milênio, os homens que viveram o mundo milenista, não teve o diabo para os tentar, e eles permanecem rude, maus. Por isso ele será solto para provar essas pessoas. Deus mostrará quão pecaminosa é a natureza humana, o que por si só o homem jamais se salvará, mesmo sob as melhores condições. Veja, no milênio as pessoas serão capazes de se unir a Satanás para combater contra Deus.
Esse último fracasso do homem mostra que a inclinação para pecar é imanente no homem, desde que ele nasce. Tiago 1,14, Salmo 51,5, 58,3, 1 João 1,7, 2 Coríntios 5,17. Diz, irmãos, que o único meio de libertação para o ser humano é Jesus Cristo. Não é milênio. Milênio é a última oportunidade de salvação. Mas só Jesus realmente liberta o homem. Tiago 1,14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Salmo 51,5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem, falando mentiras. Essa é a realidade do homem. Pois bem, através dessa curta soltura de Satanás, Deus vai mostrar o quanto que Satanás também é incorrigível. Após passar 1000 anos no lago de fogo e aprisionado, ele continua sendo o mesmo de sempre: capeta atrevido, tentador, digno de punição eterna. Uma advertência para quem gosta de revoltas, viu? De promover revoltas, contendas, divisões, rebeliões. Tudo isso procede do inferno, não procede de Deus, não. Essa última revolta de Satanás será imediatamente neutralizada e os revoltosos serão todos destruídos. Apocalipse 20, verso 9 diz: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, lutar contra Deus é tempo perdido. Lutar com o povo de Deus é tempo perdido. O julgamento dos anjos caídos. Muito bem, meus amados, aqui está um ponto interessante nesse assunto. Existem duas classes de anjos caídos. Já que estamos tratando aqui do confinamento de Satanás, da última batalha que ele vai intensificar, é bom que a gente frisa isso aqui. Os que trabalharam para Satanás com os demônios, estou falando sobre duas classes de anjos decaídos: os livres, os que estão aprisionados para o grande dia do juízo. Judas 6, Mateus 8:29, Lucas 8:31, 2 Pedro 2:4. Judas 6 diz: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Lucas 8:38 diz: e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Mas o final de Satanás é o lago de fogo. A igreja julgará os anjos caídos. Essa é a grande verdade. A igreja estará associada a este juízo. Ela travou um combate contra o diabo e sua horte. Agora também ela julgará. 1 Coríntios 6:3 diz: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes
a esta vida. Esse evento, amados, marcará o ponto final das atividades de Satanás, da ação do diabo e dos anjos decaídos e dos demônios. Essa última batalha segue também esse juízo dos anjos. Será o final da carreira maligna de Satanás e de seus agentes. Mateus 25:41 diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aqui vem o fim de mais um assunto. A nossa próxima videoaula será sobre o juízo final. Quero agradecer a todos, em nome de Jesus Cristo, pedindo a vocês que se inscrevam em nosso canal Web Relatos Proféticos. Meu telefone é 999 4860 para ministrar a palavra em sua igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio.